Agora nós vamos saber aí os dados do coronavírus pelo Brasil. Vamos conversar ao vivo com Edson Moura de casa, que traz exatamente esta atualização. Meu querido Edson Moura, muito boa noite. Boa noite, Tiago. Um abraço para você e a todos que estão ligados no Cidade Alerta Alagoas. Chegando mais uma vez para a gente dar um panorama aí, eu estou acompanhando desde o início o Cidade Alerta Alagoas, já demos uma viajada por todo o Nordeste, atualizando os casos na nossa região, falamos agora dos casos em Alagoas e agora a gente traz um panorama nacional. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 52.995 brasileiros contaminados por conta do coronavírus. Ao todo, o número de mortes subiu para 3.670 mortes, um acréscimo de 357 mortes em relação, Tiago, aos números de ontem, nas últimas 24 horas. É o segundo maior número de mortes, né? O dia com o maior número de mortes seguido que o Brasil tem. Né? Ontem foi até maior, foram 407 mortes em 24 horas, hoje 357 mortes em 24 horas. Em relação ao número de casos, ontem a gente tinha pouco mais de 49 mil casos, hoje a gente tem quase 53 mil casos, um acréscimo de 3.503 casos confirmados de coronavírus no Brasil. É importante dizer que desse total, né, mais da metade são de pessoas que já foram curadas, mas, lógico, continuam sendo aí contabilizadas porque tiveram o coronavírus desde o início dessa pandemia. Hoje, o Ministério da Saúde não divulgou exatamente o número de casos de pessoas que foram curadas, né? Quantas pessoas aumentaram nas últimas 24 horas, tiveram alta em relação ao novo coronavírus, ou se já se curaram do novo coronavírus. Inclusive, hoje a gente não tem nem aquela cartela com os dados, com os números por estado. Enfim, o Ministério da Saúde, o ministro hoje da Saúde, não deu coletiva, estava no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, com todos os ministros, e não teve coletiva do Ministério da Saúde. Mas vamos aos números que foram divulgados pelo Ministério. Edson, pois não, o Ministério da Saúde acabou de divulgar exatamente esta cartelinha, né, que você acabou de dizer agora aí, né? Ah, ótimo, porque eu não tinha, até entrar aqui, estava pesquisando exatamente os números e não tinha entrado, mas eu tinha já separado aqui, feito o levantamento dos 5 primeiros, então acho que vai bater com a cartela que está aí, mas veja só, São Paulo hoje, 17.826 casos confirmados de coronavírus, 1.512 mortes, é o estado com o maior número de casos e com o maior número de mortes do país. Seguido pelo Rio de Janeiro, que hoje já mostrou, já está desde ontem mostrando um colapso na saúde pública do Rio. O Rio tem 6.172 casos, 570 mortes e praticamente já não há vagas em hospitais, em UTIs no Rio de Janeiro para o coronavírus. Em terceiro, o Ceará, é o estado nordestino com o maior número de casos, o terceiro do Brasil, com 4.598 casos, 284 mortes. Pernambuco vem na sequência, o quarto estado do Brasil com o maior número de casos confirmados, 3.519. É importante lembrar, Tiago, você falou agora em relação às testagens. Pernambuco aumentou o número de testagens, por isso que tem o maior número de casos confirmados, tá? É importante frisar isso. Lógico, quanto mais se testar, mais a gente vai saber que pessoas que hoje não estão nesse quadro de confirmados aí podem estar realmente com o novo coronavírus. Lá em Pernambuco, 352 mortes, um número de mortes até maior, uma taxa de letalidade até maior do que o Ceará, por exemplo. E fechando os 5 primeiros estados, aparece o Amazonas também com problemas sérios em sua rede de saúde, já com um caos instalado já há vários dias, 3.194 casos confirmados no Amazonas, 255 pessoas perderam suas vidas por conta do novo coronavírus. Importante, o dado importante também, Tiago, que eu queria trazer para você que está acompanhando o Cidade Alerta. Ontem a gente tinha falado que Alagoas tinha subido nesse ranking aí dos estados com o maior número de casos para a 19ª posição. Hoje, Alagoas já sobe para a 16ª posição. É importante lembrar que Alagoas já esteve na 22ª, 23ª posição nesse ranking, até mesmo na 24ª. Hoje, o estado que tem o menor número de casos e menor número de mortes é o Tocantins, com 43 casos e apenas 2 mortes. Então é importante lembrar que, naturalmente, os números vão subir quando se iniciar, se aumentar, se intensificar o número de testes, né, Tiago?